Obrigada pelo nosso acordar, nosso levantar, pela nossa noite, Senhor, pelo nosso dia, Senhor. E obrigada por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Te entrego o louvor dessa noite, te entrego o pregador, a pregadora, Senhor. Entrego tudo em tuas mãos, Senhor. Seja feita a vontade do Senhor, e não a nossa, Senhor. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele.
Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Fazemos mais um momento de oração. Está no Salmo 124. Só Deus pode livrar o seu povo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite quero entregar a cada um, Senhor, abençoa aqui. Cuida da vida de cada um poderosamente, Senhor. Venha, Pai, entrar nos corações nessa noite, que é só o Senhor, Pai, que pode visitar e pode tomar cada coração teu. Que o Senhor venha falar, Pai, através da pregação, através dos louvores, através, Pai, da leitura da palavra. E que o Senhor fale, Pai, e a igreja ouve, que a igreja atenda, que a igreja possa, Pai, se sentir feliz nessa noite, porque a presença do Senhor é maravilhosa. E se não fosse o Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor para nos sustentar todos os dias. Por isso somos gratos, estamos gratos nessa noite feliz com a presença do Senhor. Que o Senhor tome cada um em tuas mãos e que cuide, Pai. E que cuide de cada um, cura conforme a necessidade, sara todas as feridas, todo sentimento negativo nessa noite. Tudo aquilo, Pai, que nos aflige, que o Senhor vem limpar, purificar e nos transformar em nome de Jesus. Amém. Só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dedos. A nossa alma escapou como um pássaro do laço de um passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Então, o nosso socorro vem do Senhor. Se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Será que se não fosse Ele na nossa vida para nos sustentar todos os dias, para nos colocar de pé, para nos dar o sustento, o alimento? E ainda tem pessoas que acham que acreditam que Deus não existe, que não busca o Senhor, né? Que não trabalha em prol da salvação, né? Que não espera a salvação. Mas aqui na palavra, a palavra é bem clara, né? Davi fala aqui, que o que seria de nós se não fosse o Senhor? E será que a gente já parou para refletir? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Quantas coisas a gente passa, quantos tormentos, quantas dores, quantas males, quantos ataques, e a gente ainda continua de pé. Mas a gente continua de pé não pela nossa força, mas é o Senhor que nos põe de pé. É o Senhor que nos levanta todo dia. E se não fosse Ele, o que seria de cada um de nós que estamos aqui nessa noite? O que seria de nós se não fosse Ele em nossa vida? Então, para a gente refletir, né? Muitas vezes a gente sabe que a caminhada não é fácil, a caminhada do Senhor não é fácil, ela é árdua, né? Ela é dolorosa, ela é muito difícil. E quantos desistem, quantos param no caminho, por não suportar, né? Mas nessa noite eu quero dizer para os irmãos que vale a pena servir o Senhor, vale a pena servir Ele, vale a pena buscar o Senhor, independente como a nossa vida está, independente como nós estamos sentindo, né, nesse momento, ou como a gente se sente muitas vezes querendo desistir. E quantos de nós, né, já tem
Sem o Senhor nós não somos nada. E nada nós vamos conseguir sem que o Senhor esteja conosco, que nós estejamos na presença do Senhor. Se seja livramento, né? Se seja conserto, se seja vitória, o que for que a gente vai passar, sem a presença do Senhor a gente não vai ir para o fim. Por isso ela é buscada todos os dias, a presença do Senhor a gente busca todos os dias. Ela não é momentânea, ou que eu posso amanhã falar com o Senhor, buscar pela presença do Senhor, ou agora eu estou aqui, estou falando do Senhor, e daqui a momentos eu estou fora, eu não pensava que não estava mais falando do Senhor. Não, é assim, é o tempo todo, né? Toda a minha fala, e diretamente a gente tem que clamar o nome do Senhor. Hoje eu estava conversando, estava cantando, não sou de cantar, mas eu estava louvando, falando de Deus está nesse lugar, o Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. Aí uma pessoa falou comigo assim: será que Deus está nesse lugar? Aí eu olhei na cara e falei assim: Deus está nesse lugar, sabe por que Ele está? Você está de pé. Se Deus não estivesse aqui nesse lugar, se Deus não estivesse aqui, você não estaria muito em pé. E se a gente tem fôlego de vida, porque Deus está conosco, Deus está nesse lugar sim. Porque se Deus não tivesse, a gente não estaria nem de pé. Porque a gente sabe que as decepções, as coisas do mundo aí fora, elas querem que a gente cada vez mais saia da presença do Senhor. O mundo não tem nada para nos oferecer. E quando Ele nos oferece, é algo que faz a gente sair da presença do Senhor. E muitas vezes a gente está numa luta espiritual tão grande, eu já até falei sobre isso aqui, que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba indo para o lado de lá, um lado que a gente já experimentou, um lado que a gente já viveu, né? Se fosse algo que a gente não tivesse vivido, porque eu não sou uma evangélica de Deus, né? Que fala as pessoas que já nasceu no mundo evangélico, né? Eu não sou. Então eu já experimentei o mundo lá fora, eu já sei o que é. Muitos aqui sabem, né? Nem todos, as crianças, adolescentes, até muitos adultos sabem se nasceu no berço, né? Evangélico. Mas a gente sabe que não vale a pena voltar para trás, né? Não vale a pena voltar para trás. Não importa o que a gente está passando, nunca vai valer a pena. A gente fala que a palavra nunca deve ser dizida, mas em questão do Senhor, ela pode ser dita, sabe por quê? Porque não vale a pena, nunca vai valer a pena a gente voltar atrás. Sempre a gente vai estar na direção do Senhor e a gente vai passar aqui igual esse momento que fala sobre as águas, a gente vai passar pelas águas, elas vão transbordar quantas enchentes, quantas pessoas passam por enchente, passam por vendaval, e a mão do Senhor é clara, que foi o Senhor que livrou, né? Que foi o Senhor que sustentou. Quantas vezes a gente passa por enfermidade, na hora da morte, aquilo era para a morte, a gente vê que foi a mão do Senhor. Quando aqui na nossa igreja, quantos casos de pessoas que conseguiram, né, passar pela beira da morte, se não foi a gente com experiência, foi nossos parentes, mas isso foi pelas orações, então foi pela mão do Senhor, foi pelo Senhor. Se não fosse o Senhor, Fran mesmo fala, quando ela deu testemunho, né, da avó dela, que todo mundo sabe que a avó dela passou, foi muito angustiante, não é uma coisa assim, muito repentina, assim, foi um momento assim, difícil, muito rápido. E a gente sabe que foi a mão do Senhor, né? Foi a mão, se não fosse a mão do Senhor, e eu creio que as orações dela, e ela também tem outras pessoas evangélicas, toda a família naquele momento, independente se buscar Deus ou não, teve um plano de buscar o Senhor, e aí ela pode falar, se não fosse o Senhor, se não fosse a mão do Senhor, será que a avó dela estaria, né? Será que a avó dela hoje estaria, né? E quantos exemplos a gente tem, que a gente abre a boca e fala, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, né? A
gente vê que as coisas acontecem em todo lugar, né? Por isso que, igual quando fala a palavra, a gente tem que se arrepender todo dia, cada minuto, a gente tem que levantar e se arrepender, né? De alguma coisa que a gente fez, se arrepender, porque a gente não sabe o momento nem a hora da nossa partida, né? A gente não sabe. Isso é uma certeza assim que a gente nunca vai ter na hora certa de partida, assim como a vida do Senhor. Então, se não fosse a mão do Senhor aqui nessa igreja, as portas da igreja já tinha fechado, né? Aqui o templo já tinha fechado, mas a mão do Senhor veio sobre nós, veio sobre essa igreja, e nós continuamos de pé, nós continuamos buscando ao Senhor a cada dia. E eu falo, então, de falar, se todo mundo que eu dou testemunho, eu falo, se não fosse a mão do Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor na minha vida, eu estaria perdida em mim, pelo que já aconteceu na minha vida, muitas coisas, né? Não acontece na vida de outras pessoas, mas outras pessoas não conseguem estar de pé, igual eu agradeço a Deus a cada minuto por eu estar de pé, por passar o que passar, mas é a mão do Senhor. Isso não é dom meu, isso não é minha força, essa força que vem do Senhor. E assim eu creio que cada um aqui que passa por momentos difíceis, se não for a mão do Senhor, eu sei que vocês não estarão, né? Ao nosso lado. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos, quando a sua ira se acendeu contra nós. E a igreja, nós sabemos que a igreja somos nós. Nós sabemos que nós recebemos muitos ataques, né? São muitos ataques de palavras, a gente não está. Por mais que tenha os ataques, a gente consegue, né, se esquivar, desviar deles e seguir a nossa vida. Porque a mão do Senhor está sobre nós todos os dias. Ainda quando a gente está dormindo, igual fala também no Salmo, que fala que o Senhor nos sonda. Se a gente está deitado dormindo, o Senhor está nos sondando, Ele está velando o nosso sono, está ali com as mãos estendidas, Ele não vamos como deitar, como levantar, né? Então o Senhor está sobre nós todos os dias da nossa vida. Então por isso que é maravilhoso servir ao Senhor, é maravilhoso pegar o microfone e falar do Senhor, porque nunca que a gente vai ouvir coisas negativas a respeito do Senhor, são só coisas positivas. O Senhor é que nos sustenta quando a gente deita, quando a gente levanta nessa eternidade, é o Senhor que nos sustenta. Por isso nessa noite eu sou grata pela vida de cada um que está aqui nessa noite, né? Porque eu sei que está aqui porque o Senhor os sustentou para chegar até aqui, né? Para estar aqui, para estar buscando Ele. É o Senhor que nos coloca de pé todos os dias. Então é uma honra estar numa igreja, é uma honra buscar o Senhor, é uma honra ter o Senhor para me livrar todos os dias, para me sustentar todos os dias. É uma honra, é maravilhoso. Bendito seja o Senhor, que Ele não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então, de quantas coisas nós temos escapado? De tantos livramentos, é todo dia, irmãos, que a gente tem livramento. É todos os dias. E são pequenos livramentos que a gente é grato, assim como um livramento enorme. Né? Se a gente for parar para falar dos livramentos, falar das coisas que acontecem no dia a dia das nossas vidas, a gente não consegue falar, nem consegue. Que é muita coisa que a gente passa. E é todos os dias, não é nem
nem dois. Então a gente tem que orar pelo nosso trabalho. Eu oro, sou muito preocupada com as crianças. As crianças me tomam como se fosse minha. E eu penso a Deus, todo dia às vezes acontece algum acidente com criança, ainda mais 18 crianças, às vezes eu tenho 16, até 15 na sala, quando eu trabalho comigo, sábado eu tenho 16, 15, ela experimentou, né, trabalhando comigo. E a gente tem que pedir o Senhor livramento deles. Porque criança, elas ou uma ou duas em casa a gente já vê que tem que ter, né, uma vigilância. Imagina dentro de uma sala de aula. Então, a oração é muito importante. Todo dia lá na igreja a gente ora pela criança, né? Realmente orar pelas crianças, para livrar de acidente, para livrar de doenças, de enfermidades e de tudo, né? Então, a mão do Senhor, ela está sobre nós, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso lar, dentro da igreja, na rua, aonde a gente pisa os pés. O importante, irmãos, é que a gente não desiste, que a gente não desista de buscar, de clamar. Ainda que está difícil, busca o Senhor, clame ao Senhor. Ainda que está doendo, ainda que você está pensando em parar, busca o Senhor, vale a pena buscar Ele. Ainda que está doendo, que está doloroso, ainda que você está passando por um momento difícil, busca o Senhor, clame ao Senhor, fala, adore ao Senhor, porque a resposta ela vem quando a gente menos espera, porque o Senhor Ele é fiel, né? Ele não é o homem para mentir, e Ele, quando Ele promete, Ele vai até o fim. E quando as coisas estão dando errado em nossa vida, é porque a gente sabe que a vitória é certa e ela vai vir. Quando você está passando por deserto, você acha que não vai ter fim, mas o deserto não é para ficar para sempre. O deserto ele não foi criado para todo mundo que passou no deserto na Bíblia e conseguiu vencer. Então o deserto não é para ser passado para sempre, ele é para ser tratado como experiência. Ele é tratado para ser crescimento espiritual, para cura, né? A gente passa por deserto com a cura, com a libertação, né? E a mão do Senhor está sobre nós. Estejamos no deserto, estejamos desanimados, estejamos prontos, querendo desistir, as mãos do Senhor vai estar sempre estendidas ao nosso lado. Ele vai estar sempre ao nosso lado. Aonde a gente passa, se a gente para, se a gente continua, se a gente desanima, Ele não. Ele está firme. Olha por a gente. Aonde quer que a gente põe as plantas do pé, o Senhor está junto. Essa é a promessa. Quem busca o Senhor não vai buscar Ele em vão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o nosso socorro, a gente sabe muito bem da onde vem. Está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Não está em opinião, não está na nossa força, não está em clamar do nome, mas é clamar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso socorro. E é o nosso socorro em todas as horas. Todas as horas. Em todos os momentos da nossa vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, toda honra e toda glória para ti, Jesus. Santo, santo, santo. Nos colocamos de pé para adorando e louvando a nosso Deus nesta noite. Boa morte, lá
Ele está. Poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei, por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, mas como um leão rugirá e todo olho verá. Em glória marchando ele vem,
dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, abramos nossa Bíblia mais uma vez no primeiro livro chamado Gênesis, capítulo de número 21. Livro de Gênesis, capítulo 21, passamos a leitura a partir do versículo número 8. Glória a Deus. Gênesis 21, a partir do versículo 8. Glória ao nome do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão um filho, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaac a herança. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho Ismael. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão, e o óleo com água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se assentar em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja correr o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus
porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde ele está. Ergue-te, levanta o moço, pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-se os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou e mulher da terra do Egito. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, nós estamos diante de Ti nesta hora, Pai, e queremos invocar o Teu nome, porque Tu és um Deus sem deserto, e nós não queremos, Pai, viver no deserto sem a Tua presença. É por isso, Pai, que nós nessa noite, Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha nos ungir com a sabedoria provida do alto, para que esta palavra, ela vá e ela produza em cada coração aqui presente o resultado para o qual ela está sendo mandada. Santo Deus, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, amados irmãos e irmãs. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Ele faz promessas. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e farei de você uma grande nação. Abraão estava debaixo de uma promessa, e ele obedece à voz de Deus, e diz a palavra do Senhor em Hebreus que ele sai sem saber para onde ele estava indo. Os anos se passam e a promessa não se cumpre. O nome dele antes era Abraão, pai das alturas. Deus vai e muda para Abraão, pai de multidão. Eu fico imaginando as pessoas encontrando Abraão. Abraão, quantos filhos você tem? Ele baixa a cabeça e diz: tem um filho, mas somos Abraão. Você é pai de multidão, não tem filho? Ele confiava na promessa de Deus. Houve uma grande fome e Abraão vai para o Egito. Ao chegar no Egito, abundância, quando ele sai do Egito, diz que sai mais rico que entrou, e traz com ele uma escrava chamada Agar, que foi dado um presente para a sua esposa Sara. Os anos passam e nada acontece, até que um dia Sara chama sua esposa e diz: Abraão, Deus lhe prometeu um filho, eu já estou velho, esse filho não vem. Abraão, nós nascemos uma escrava jovem do norte do Egito. Cumpre a vontade de Deus com a escrava e tem um filho através dela. E diz-lhe a palavra que Abraão ouviu a voz de Sara. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir uma voz secundária, nós quebramos a cara. Nasce Ismael. Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. E diz que quando nasce Ismael, a escrava Agar começa a maltratar a sua senhora, a Sara. E Sara, naquele momento, começa também a maltratar a sua escrava. E a escrava, ela foge para o deserto. Quando ela foge para o deserto, ela ainda está grávida do seu filho Ismael. E lá em Gênesis capítulo 16, o anjo do Senhor vem até ela, ainda um poço de água, e fala uma coisa que eu quero trazer para nós aqui, meu irmão e irmã. A pergunta que o anjo do Senhor faz para a escrava: Agar, de onde vens? Meu irmão, minha irmã, quando nós não sabemos para onde estamos indo, quando nós não sabemos o que está acontecendo na nossa vida, eu fico imaginando o seguinte: quando o anjo fala para ela: de onde você está vindo?
Ela sabia de onde estava vindo. Aí o homem pergunta: para onde você vai? Para onde você está indo? Para onde vai? Ela não sabia para onde estava indo. Meu irmão, minha irmã, para onde iremos? Até quando fugiremos? Até quando nós queremos esconder? Nós também, nesse tempo, corremos o risco de querer fugir daquilo que Deus preparou para nós. Não saber para onde vai, ao tempo de dizer: estou perdido, eu estou sem direção, eu estou sem rumo certo. Mas é uma coisa que ela não sabia, que ali seria encontrado pelo Deus que vê. Ela vai dizer: tu és o Deus que me vê. Quem vai prestar atenção na estrada? Você lembra de Joel, o profeta do avivamento? Ele diz: sobre as servas e os servos derramarei do meu Espírito. Deus não faz distinção. É toda a carne, todo ser humano. Agora, meu irmão, minha irmã, pela segunda vez, Agar sai da casa de Abraão de forma conturbada. Mas uma coisa eu digo para você nessa noite: Deus está vendo a sua aflição. Deus está vendo as suas dores, aquelas dores ocultas. Deus está vendo o que você está passando. Mas só que quando Deus vê, é o Deus que você serve. Ele não apenas vê, mas Ele vem ao seu encontro e oferece conforto, oferece consolo, oferece direção, oferece transformação. Deus consola e ordena que a escrava voltasse para casa da sua senhora. O que eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã? O que eu aprendo aqui? Vai e volte e submeta-te a ela. Olha só, meu irmão, minha irmã. Como é que você vai ter um filho no deserto? Você vai morrer. Volte e submeta-te a ela. Gênesis capítulo 16. Os anos se passaram. Isaac nasce. Anos depois, Isaac nasce. Quando Isaac nasceu, Ismael tinha 14 anos. Segundo ele nasceu para onde 86, Isaac nasceu para onde tinha 7, então tinha 13 para 14 anos. Quando Isaac foi desmamado, com 3 anos de idade, Ismael já estava com 16 para 17 anos. Então já era um adolescente. Então não era um menininho. Mas a Bíblia diz que ele era um menino. Porque naquele tempo, uma pessoa começava a ter uma maturidade acima dos 30. Uma pessoa para ser discípulo tinha que ter mais de 30. Então eu fico imaginando aqui, agora Isaac nasce e está sendo desmamado. Diz a Bíblia que Abraão faz uma grande festa. Faz um banquete. Só que esse banquete se tornou em festa para o menino Isaac, tragédia para Abraão, que teve que despedir da sua casa, do seu povo, do seu próprio filho, e tristeza profunda para Abraão. Tristeza profunda para Abraão. Diz que Abraão, de madrugada, vai na tenda dela e a chama. Ela dormiu naquela noite e não pensava que no dia seguinte ia começar uma tragédia na vida dela.
Abraão pega um óleo com água, que ele fazia um feito de couro de animal, pega um pão, entrega para ela e a manda embora. E diz a palavra que ela saiu andando errante sem rumo, pelo deserto de Berseba. O desespero agora na vida dessa mulher. No deserto, a água acabou. Não tem água. E diz a palavra que ela coloca o menino cerca de 200 metros debaixo de um arbusto e se afasta, porque ela não quer ver o seu filho morrer. Quero te perguntar nesta noite: você está fugindo daquilo que Deus colocou diante de ti? Quero dizer que o deserto não é a sua casa, o deserto não é minha casa, o deserto não é a nossa casa. Deserto é apenas um caminho, deserto é um lugar de passagem. Ninguém sobrevive no deserto. Quantas vezes, meu irmão, nós fugimos de situações pessoais, fugimos de relacionamentos, fugimos de nós mesmos e até, como se fosse possível, queremos fugir da presença de Deus. Agar e seu filho estavam andando errante pelo deserto de Berseba. Você consegue ver a amargura no coração daquela mulher, a falta de esperança, a dor que ocupava o coração dela. Como está seu coração diante de Deus? Ainda hoje, nesse tempo, tem muita gente vivendo sem rumo certo. Tem muita gente andando errante pelos caminhos da vida. Muita gente no deserto sem Deus. E agora? Deserto é um lugar estéril. Deserto é um lugar árido. Deserto é um lugar de provisão. Quantas vezes a nossa vida se encontra assim, no deserto? Sem direção, sem perspectiva nenhuma e sem esperança de algo melhor. Assim como Agar, muitas vezes também nós encontramos no deserto após fugir de algo que nos machucou. Quantas pessoas machucadas dentro da igreja, quantas pessoas machucadas dentro das suas próprias casas, e fugir não é a solução. Quantas vezes a gente usa a fuga como mecanismo de defesa, achando que fugindo dos problemas, mas não resolve você fugir. Quantas vezes você se esconde de tudo e de todos, com aquela falsa esperança que nós possamos recuperar sozinhos dos traumas que nos acometem. Quantas vezes eu quero fugir e não queremos que ninguém nos encontre? Quantas vezes você não quer ver ninguém? Agar pensou que estava perdida. Agar pensou que estava sozinho naquele momento de aflição. Tem muita gente hoje vivendo sem direção. Tem muita gente hoje caminhando sem rumo certo. Que tipo de deserto você se encontra hoje? Que tipo de deserto você está enfrentando hoje? Quem sabe está caminhando sem direção? O deserto de areia, onde nada produz. Quantas vezes eu olho para você e não está vendo fruto nenhum? É o deserto sem Deus que faz você
Se alguém estiver andando num caminho de um deserto sem Deus, você pode ter certeza que é um caminho de morte. Mas se você estiver num deserto com Deus, a provisão dele virá sobre a sua vida. Nós precisamos conhecer melhor um Deus que não conhece caso perdido, um Deus que não conhece deserto. Porque se Deus não quiser a vida, se Deus não quiser a sua vida, você pode ter certeza que o milagre vai acontecer. O versículo diz assim: e tendo acabado a água do homem. Acabou a água, acabou a vida. Ela olha para ela, não sabe mais o que fazer. Ela não sabe mais o que fazer. O filho vai morrendo. Diz que ela foge para não ver o seu filho morrer. Porque o que restou para cá? O que restou para ela? Lembrar de Deus de Abraão. Ela crava os seus joelhos naquela terra quente e começa a lembrar de quem era o Deus de Abraão. Ela começa a clamar. Uma coisa que me chama a atenção que diz que ela clama e chora. Mas a resposta vem como? E Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Não importa em que deserto você se encontra, o que importa é que Deus ainda te ouve. Ele está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. O desespero de Agar chegou em tal momento, aquele limite emocional, onde ela não se importa com seu filho sofrendo daquela forma, morrendo, desidratado, a boca seca. Enquanto Agar chora, sem esperança, Deus ouviu a voz do menino. O choro do menino é o choro da sinceridade. O choro da criança é o choro de quem precisa de colo. É o choro de quem precisa de ajuda. É o choro de quem precisa de amparo. É o choro da nossa criança interior. Jesus disse: se nós não nos comportarmos como uma criança, nós não entraremos no reino de Deus. A pureza, mesmo quando você está sem força para lutar, você não tem mais força. Agora, do alto do céu, o anjo do Senhor chama Agar, chama ela pelo nome, e agora ela recebe o consolo de Deus. O que você tem, Agar? O que você tem? Não temas. O choro chega aos ouvidos de Deus, e esse choro do menino move o céu. É o choro da sinceridade, é o choro do perdão. Talvez a Agar está chorando, mas lembrando da sua senhora, que a maltratou, que pediu para Abraão mandar embora dali. Mas o choro do menino foi um choro que agradou a Deus. Assim como Deus atendeu o clamor daquele que não quiser, Ele conhece a sua voz, Ele sabe o seu sofrimento, Ele sabe qual é a sua necessidade. Ainda hoje, Deus faz promessa de vida, mesmo diante da realidade da morte. Deus encoraja, Deus ordena. É,
sem forças. Ela também estava debilitada. Ei, menino, toma-o pela mão. Meu irmão, minha irmã, para fazer o milagre, Deus pode fazer. Só Ele pode fazer. Mas para pegar o menino pela mão, eu posso fazer. H, não fique parada. Deus te fortalece e continua caminhando, mesmo diante das dificuldades da vida. Ainda hoje, Deus, o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus da providência. Se você estiver no deserto com Deus, você pode ter certeza que a vida vai te mandar e a morte vai se afastar de você. Glória a Deus. Agora Deus ali, trazendo para ela provisão, transformação, promessa. E diz ali a palavra, que Deus abriu os olhos de Agar. Ela viu o quê? O que ela mais precisava de quê? De água. Ela viu o poço de água. Deus não deu um balde de água, um copo de água. Foi água abundante. Jesus diz lá em João 7, se nós cremos, como diz a Escritura, fluirão do nosso interior rios de água viva. A provisão de Deus estava ali o tempo todo, mas o desespero impedia Agar de enxergar. Quantas vezes nós não vemos Deus na nossa vida, nós só vemos problemas, nós só vemos dificuldades. Mas quando você coloca o Senhor acima dos seus problemas, você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que o milagre acontece. Aleluia. Você já imaginou quanto Agar deve ter ficado maravilhado? Quando ela olha aquele poço de água, Deus fala, leva teu menino, dá-lhe de beber. É o que mais precisar, amado. O que você está precisando, meu irmão, que Deus faça na sua vida? Qual é a água que você está precisando nesse tempo? Para que Deus possa prover na sua vida. Deus tem te sustentado dia após dia de forma milagrosa. Olha para a roupa que está vestindo. Providência de Deus. A sua alimentação, providência de Deus. A sua saúde, o ar que você respira, o seu trabalho, o seu emprego, tudo Deus tem colocado diante de você. Tudo isso é milagre de Deus para a sua vida. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus por estar aqui nesta noite? Nós estamos vivendo um tempo do fim. Nós estamos vivendo o dia que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Eu pergunto para a igreja, como é que está a sua vida com Deus? Agar se achava perdida no deserto. Deus a viu e se revelou. Quem era Agar? O escravo. Ninguém dava nada para ela. Mas só que Deus está te vendo. Não importa o que o mundo pense de você. Não importa o que as pessoas pensem de você. Para Deus, você tem valor. Para Deus, Ele te dá valor. Lá no deserto, no meio da dor, da desesperança, que Agar teve o encontro mais espetacular da vida dela. Ela encontrou com Deus Todo-Poderoso. Repito, Deus não somente vê, mas Ele vê. Ele vem ao teu encontro. Aleluia. E quer te perguntar nesta noite, de onde vens? Você está vendo de onde? Quando eu olho no meu passado, eu sinto vergonha daquilo que eu fazia. Quando eu olho no meu passado, eu estava no deserto sem Deus. Quando Deus me deu de beber da água da vida,
eu comecei a compreender que em Deus, mesmo que esse corpo aqui um dia morra, Ele prometeu que estaria comigo. E diz: ainda que você morra nesse corpo físico, estando em mim, no deserto comigo, você ainda viverá para a glória do meu nome. Será comigo para sempre. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome é escrito no livro da vida. Glória a Deus. Amado irmão, minha irmã, confie no Senhor. Dê a Ele a sua vida. Dê o poder para ganhar o povo. Mas só que, glória a Deus, glória a Deus. Deus provê água, um poço de água, mas ela tinha que se levantar. Ela tinha que se levantar. Ela tinha que encher a vasilha com água. Ela tinha que chegar até o seu filho e derramar aquela água sobre ele, a cabeça, dando ele de beber, para que a vida voltasse a ele. Quem tem um poço de água no deserto é rico. Agar agora estava riquíssima. Ela tinha um poço de água. Mesmo que tudo pareça perdido na sua vida, não temos. Não temos. No capítulo 1 de Josué, do versículo 1 ao 9, 3 vezes Deus falou para Josué: Josué, não temos. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Aonde a planta dos teus pés pisarem, eu estarei contigo. Meu irmão, não tenha medo de enfrentar os problemas no deserto da vida. Confie no Senhor. Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Clame ao Senhor. Ele vai enviar o socorro na hora certa. Não no tempo que eu quero, mas no tempo que Ele achou o mundo. A vontade dele para nós é melhor. Se você tiver Deus na sua vida, você vai ver o milagre dele acontecer. Está esperando o milagre? Coloque Deus na sua vida. Se você tiver espaço para Deus, não somente ser o primeiro na sua vida. Se você tiver espaço para Deus, para Ele ser o único na sua vida. Se você tiver espaço para Deus, para Ele ser a prioridade número 1 na sua vida, você vai experimentar o mover de Deus na sua vida como você nunca experimentou. Coloque Deus como prioridade única na sua vida. Quantas vezes nós deixamos Deus para depois? Quantas vezes Jesus disse: se você amar seu pai, sua mãe, seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não está dizendo que você não amar, está dizendo que Ele é em primeiro lugar. Se não fosse Ele, a sua família não existiria. Deus é especialista em resolver problemas. Ele é o maior matemático desse mundo. Nele, meu irmão, minha irmã, somente nele somos acolhidos com amor. Somos acolhidos pela sua misericórdia. Somente nele nós somos protegidos. Somente nele Ele é o nosso refúgio, a fortaleza, é socorro, bem presente na hora da angústia. Somente nele. Não há maior glória neste mundo para um crente do que servir ao Deus Altíssimo.
mensagem de libertação, uma mensagem de salvação. Quando Deus nos toma para levar uma mensagem através da sua palavra, é um privilégio para nós. Ele poderia mandar os anjos pregar. Mas sabe por que ele faz isso? Porque anjo não precisa de salvação. Então ele quer usar a mim e a você, que carecemos tanto da presença dele, como aquele que está lá no bar bebendo, como aquele que está lá no postinho neste momento. Eles também precisam de Deus. Agora eu vejo Deus falando para a igreja. Você sabia que Jesus ele falou para a igreja fazer discípulos? Só isso. Ide e fazer discípulos. A não ser me falar. Não mais nada. Só que hoje nós não fazemos discípulos. Só que hoje nós não saímos das quatro paredes. Só que hoje nós queremos só viver esperando o milagre. Deus já é um milagre na sua vida. Só que você está aqui nessa noite é um milagre de Deus. Só uma coisa para terminar. Uma vida de um servo de Deus é uma vida de sacrifício. Altar é lugar de oferecer sacrifício. É no altar que eu me derramo. É no altar que eu me entrego como sacrifício vivo diante do Senhor. É como Paulo falou para a igreja de Roma, Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas que sejam transformados pela renovação da vossa mente. Você tem pensado em Deus? Você tem preocupado com a salvação da sua família? Se eu quiser seguir a Deus, se eu quiser estar no deserto, esse mundo é um deserto para nós. É um deserto. Mas só que nesse deserto, Deus está presente. Quando o povo saiu do Egito, para chegar à terra prometida, passaram pelo deserto. Esse mundo é o deserto. Egito simboliza esse mundo. Nós saímos do Egito, estamos passando pelo deserto, até chegar a Canaã celestial. A Canaã celestial é logo ali, é logo ali, é logo ali. Mas Deus quer que você agora precisa negar a sua vontade. Se alguém quiser vir após mim, diz Jesus, nega-se mesmo, toda a sua cruz, dia após dia. Renúncia. Só que hoje ninguém, muitos não querem, não estão dispostos a negar a si mesmo. Muitos estão dispostos a renunciar aquilo que prende. Eu preciso me libertar daquilo que me prende, para encontrar com o Senhor e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Se os filhos nos libertar, verdadeiramente seres livres. E Paulo dirá em Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando você está em Cristo, você não vive mais para você. As coisas secundárias não têm muita importância, porque Deus é o primeiro e o único, é a sua prioridade. Quantas vezes o servo tem que lutar contra as suas próprias inclinações? Quantas vezes o servo de Deus tem que lutar contra a sua carne pecaminosa? É aquela guerra, aquela luta. A voz do diabo fala assim: faz, não vai ver. A consciência, a voz de Deus fala: não faça. Se você fizer isso, você vai estar perdido. Não
é fácil. Que voz estamos ouvindo? Quantas vezes eu estou dando ouvido às minhas inclinações naturais, meus instintos, a minha vontade? E não é fácil. Que o diabo oferece um mundo multicolorido, aparentemente bom, mas que lá no final, como diz Provérbios 16, há caminhos que ao homem parece bom, mas lá no final você vai encontrar a morte. Servir a Deus, o preço de servir a Deus não é fácil. Mas a palavra diz que nós temos que perseverar até o fim dos nossos dias. Meu irmão, minha irmã, se alguém afastou da presença de Deus, Deus está chamando nessa hora: volte. Volte enquanto há tempo. Não deixa Deus para depois. Não sabemos que horas o Senhor virá. Não sabemos o dia que Ele virá. Não sabemos quanto tempo de vida nós estamos aqui. Até quando, Senhor, eu vou estar aqui? Amanhã, às vezes, não vai existir para nós. Quantos nesse momento estão no leito de hospital? Quantos neste momento estão desenganados pela medicina? Quantos nesse momento estão esperando a morte chegar? É o momento de nós olharmos que deserto eu estou caminhando. Um deserto com Deus ou um deserto sem Deus? O Espírito Santo complete ao seu coração o que faltou, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Fala para Deus nesse momento. Qual o milagre que você precisa? Se alguém está te expulsando do lugar que você se encontra, confie em Deus. A primeira vez Deus falou que Abraão não ouviu a voz de Deus, mas ouviu a voz da sua esposa Sara. A segunda vez que Agar foi para o deserto, Deus disse: ouve a voz de Sara e despede da sua escrava. Mas eu tenho uma promessa na vida daquela criança. Ismael estava debaixo da promessa de Deus. Se ele estava debaixo da promessa de Deus, não é o deserto que iria matar. Ele passou pelo deserto, mas estava debaixo de uma promessa: farei dele uma grande nação. Escrever todo o deserto. Às vezes nós precisamos desfazer a nossa vida das tradições. Coloca a sua vida diante do Senhor neste momento e fale com Ele agora, com o seu coração, com o seu pensamento. Fale para Deus: Senhor, eu preciso de um milagre nessa área da minha vida. Senhor, afasta de mim tudo que me afasta de Ti. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor agora. Ele vai derramar sobre a sua cabeça agora a unção do alto, a água da vida, o
um óleo precioso. Deus tem algo para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não deixe para amanhã. Porque Deus quer fazer hoje na sua vida uma grande obra. Soberano Deus, eterno Pai celestial. A tua palavra nós queremos, ó Pai querido, neste momento te agradecer. Porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra nos ensina, Pai, que nós estivermos passando pelo deserto com o Senhor. Ó Pai, a maldição transformará em bênção, a morte transformará em vida, porque o Senhor prometeu para aqueles que creem em Ti, Senhor, que o nosso coração não ficasse afligido, perturbado, porque o Senhor é santo. O Senhor foi primeiro preparar lugar para nós que cremos que um dia esse deserto vai passar e nós, Pai, seremos arrebatados para morar para sempre com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua paz. Obrigado, Senhor, pela igreja metodista neste lugar. Obrigado, Pai, pelas ovelhas que o Senhor tem me confiado. Obrigado, Jesus. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti, ó Pai, eu nada tenho. Porque tudo que eu sou e tudo que eu tenho provém de Ti, Senhor. Derrama agora, Pai, sobre essa igreja, Pai, a unção viva do Teu Espírito. Que nós possamos, ó Pai, fazer discípulos deste lugar, arrebatar almas para o Teu reino. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que nessa noite o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça acontecer sobre a sua vida o Teu rosto santo e de Ti tenha misericórdia. Sobre a sua vida, o Senhor levanta o Teu rosto agora e te conceda a paz. Eu invoco sobre a sua vida, sobre a sua família, o nome do Deus Todo-Poderoso e no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu ministro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz amém. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Vai nessa paz. Mas antes, cumprimento teu irmão, tua irmã, diga que você o ama em nome do Senhor Jesus. Amém. Quinta-feira temos culto aqui na igreja, às 7 da noite.